Então isso aqui é um exemplo de um padrão saudável. São 3 camadas, essa rosadinha externa chamada de serosa, essa vermelhinha muscular e a interna endotelial. E aqui por onde passa todo o sangue, levando os nutrientes que nós precisamos, oxigênio, os anticorpos, tudo circula aqui. O sangue é composto por vários elementos. Então aqui você tem um exemplo de uma placa, de uma artéria normal íntegra. Agora eu vou mostrar aqui o segundo estágio. Aqui você já observa, ó, que formou aqui uma placazinha, esse amarelinho aqui, ó. Houve uma lesão endotelial e aqui começou a entrar entre a camada muscular e a serosa, formou uma placa calcificada aqui. É uma plaquinha de gordura e calcificada, enrijecida. Isso tira a flexibilidade da parede da artéria. E ela vai, ó, se aderindo ali, ó, alterando a estrutura. O que mais produz essas alterações é a pressão alta, que vai esfolando a parede interna, vai lixando essa parede. Ela é uma parede antiaderente, antiagregante, e ela vai ficando dessa forma. Então começa a obstruir ou lesionar a parede endotelial. O diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides alto, e vai colesterol ruim, né? O colesterol bom é outra função. E aqui já um estágio bem mais avançado. Olha só como diminuiu o calibre por onde passa o sangue. Foi calcificando, formando placa, envolvendo toda a parte interna da artéria. E aí, o sangue passando nesse estreitamento, a pressão aumenta um pouco mais. É como se você apertasse a tua mangueira de água, você vê que a pressão na saída aumenta, né? Comprimindo aqui esse trajeto. E aí vai fechando essa luz, até o ponto disso aqui obliterar completamente. Uma outra situação crítica é quando essa placa, ela se rompe. Uma placa instável, ela se rompe e forma um êmbolo gorduroso, um trombo gorduroso, que pode obstruir uma artéria menor e causar um problema muito mais grave. Aí, pessoal, chega nesse ponto. Aí ficou muito difícil, ficou muito extremo, muito grave. A placa calcificada de colesterol ocupou toda a luz, praticamente toda a luz. E aí existe uma outra forma de defesa, que é tentar impedir que o sangue continue passando por essa região, porque essa placa pode se romper, ela está instável. E aí você forma aqui um coágulo que impede o sangue de passar. Então fica muito mais crítico. Obstruiu tudo, o sangue não passa. E aí a área que está distante, ela vai entrar em hipóxia, né? Pode até necrosar e dependendo da extremidade, complicado. Isso que acontece com o diabético, né? Nos vasinhos periféricos, que aí entupiu de vez, obstruiu, e a gente tem que fazer as amputações. Essa é a gravidade. E uma outra situação crítica também, né? Você fechou toda a passagem da rua e o sangue vem com uma pressão absurda e começa a bater aqui, não consegue passar e vai batendo. Acumulou, o fluxo foi interrompido. Então a pressão do sangue batendo aqui pode arrebentar com tudo isso. Arrebenta o vaso, arrebenta a artéria, porque ele ficou enrijecido, é como um cano ressecado. Ele estoura e aí você faz o AVC hemorrágico, um sangramento grande e pode deixar você sequelado, dependendo da área afetada do cérebro, de forma muito grave. Se não consegue romper, você faz uma isquemia. E aí é aquela velha história, você pode sofrer as lesões por condições de o sangue não conseguir fluir para a área subsequente. Então, de qualquer forma, é extremamente grave isso aqui. Quando esse fenômeno começa a acontecer nas coronárias, né, como esse aqui, o que nós médicos fazemos? Colocando aquele famoso stent aqui. O stent é como se fosse um caninho colocado aqui dentro para não deixar isso fechar, né? Para manter o fluxo sanguíneo permanente, porque lá no coração você não tem assim artérias tão colaterais para fazer desvios para poder compensar essa passagem. Então você coloca o stent aqui e aí o paciente tem que começar a tomar anticoagulantes para não formar nenhum coágulo nessa região, senão o coração vai sofrer essa isquemia e aí pode ser muito complicado, né? Então isso pode prevenir os infartos quando você coloca essas molinhas aqui. E elas podem, se não cuidar, também obstruir, viu, pessoal? Então tem que cuidar sim. Procure sempre o médico, procure essas avaliações para evitar problemas futuros aí.